Olá, vamos dar início à nossa aula de recursão da disciplina de Pesquisa, Ordenação e Técnicas de Armazenamento. Nesta aula, nossos objetivos são definir o que são funções recursivas, implementar e aplicar funções recursivas e comparar o método recursivo com o método iterativo. Uma função recursiva é uma função que se refere a si própria. Sua execução consiste em resolver subproblemas sucessivamente, mais simples até se atingir o caso mais simples de todos, cujo resultado é obtido de imediato. Alguns sinônimos para recursão podem ser recursividade e recorrência. Características de uma função recursiva. Métodos recursivos são mais simples de descrever um problema, enquanto os interativos, for, while e do while, dependendo do problema, são bem mais complicados. Os dois procedimentos têm suas vantagens e desvantagens. Os interativos possuem um menor consumo de memória e de processamento, embora os métodos recursivos se sobressaiam no tamanho e clareza do código. Recursividade é o mecanismo básico para repetições nas linguagens funcionais, ou seja, não existe o método iterativo em linguagens funcionais. De modo geral, uma definição de função recursiva é dividida em duas partes. Há um ou mais casos bases que dizem o que fazer em situações simples, onde não é necessário nenhuma recursão. Nestes casos, a resposta pode ser dada de imediato, sem chamar recursivamente a função sendo definida. Isso garante que a recursão eventualmente possa parar. No segundo caso, as chamadas recursivas, há um ou mais casos recursivos que são mais gerais e definem a função em termos de uma chamada mais simples de si mesma. Neste slide, podemos ver uma forma esquemática de uma função recursiva. Nós temos apenas um caso base aqui, assim como nós temos uma função recursiva, uma chamada recursiva. Não necessariamente será apenas um caso base ou uma chamada recursiva. Podemos ter algumas estratégias de como utilizar uma função, de como criar uma função recursiva. Primeiro, vamos dividir o problema em problemas menores do mesmo tipo. Segundo, resolva os problemas menores, dividindo-os em problemas ainda menores se necessário. Terceiro, combinar as soluções dos problemas menores para formar a solução final. Ao dividir o problema sucessivamente em problemas menores, eventualmente os casos mais simples são alcançados. Quando nós vamos alcançar os casos mais simples? Quando não podemos mais dividir em problemas menores ou suas soluções são definidas explicitamente. Uma função pode chamar a si própria por um número limitado de vezes. Internamente, quando qualquer chamada de função é feita, é criado um registro de ativação na pilha de execução. A pilha, como nós conhecemos, a pilha de estrutura de dados, onde serão guardadas todas as chamadas recursivas, incluindo o caso base. Uma função pode chamar a si própria por um número limitado de vezes. Esse limite é dado pelo tamanho da pilha. Se o valor correspondente ao tamanho máximo da pilha for atingido, haverá um estouro da pilha, ou Stack Overflow. Tomando como exemplo a sequência de Fibonacci, caso o valor passado seja muito grande, ele faz com que utilize pelo menos 90% dos recursos da CPU, o que demonstra como é pesado para o computador realizar uma tarefa recursiva. Neste slide, nós temos a função fatorial definida de forma recursiva. A função que calcula o fatorial de um número natural pode ser definida da seguinte maneira. A primeira equação, ou if, estabelece que o fatorial de 0 é 1. Este é o nosso caso base. A segunda equação estabelece que o fatorial de um número positivo é o produto deste número e do fatorial do seu antecessor. Este é o nosso caso recursivo. Observe que no caso recursivo, o subproblema fatorial n-1
é mais simples que o problema original e está mais próximo do caso base fatorial de zero. Nesse slide, podemos ver como ficou a estrutura de uma pilha recursiva quando se deseja calcular o fatorial de 24. Na pilha recursiva do lado esquerdo, nós temos 5 estados. Quando nós chegamos no caso base e temos um valor, nós vamos desempilhar esses estados e calcular cada um deles. Substituindo o valor de cada fatorial, nós vamos conseguir chegar no fatorial de 4, que no caso é 24. Vamos sempre começar com o caso base. O fatorial de 0 é 1, sendo assim podemos o substituir no estado anterior a ele, que é o fatorial de 1 vezes o fatorial de 0. Obtendo o fatorial de 1, podemos calcular o fatorial de 2. Nesse caso, o fatorial de 2 será 2 vezes 1, até chegar no fatorial de 4, onde é 4 vezes o fatorial de 3. Sendo assim, obtemos o fatorial de 4, que é 24. Aonde podemos aplicar a recursividade? Primeiro, vale muito a pena utilizar a recursão em algoritmos complexos, ou seja, difíceis de se escrever através da forma iterativa. Neste curso, vamos aprender a utilizar alguns algoritmos de ordenação de dados. Um deles é o Quicksort, onde necessariamente será utilizado uma função recursiva, já que é uma melhor forma de se implementar. Quando nós estudamos árvores binárias, boa parte dos algoritmos são feitos de forma recursiva. Percorrer uma árvore na forma pré-ordem, pós-ordem e ordem é muito mais simples do que utilizar uma função ou um método iterativo. Nesta aula, nós aprendemos a definir o que são funções recursivas, quando utilizar, os passos para montar uma função recursiva e aonde poderemos aplicá-las. Em caso de dúvidas, sempre procure a ferramenta Fale com o Professor.